Começa agora o Conexão Ciência e Cultura. O projeto é fruto da parceria entre a Secretaria de Cultura e Assuntos Comunitários da PUC Minas, SECAC, e a Pró-Reitoria de Pesquisa e de Pós-Graduação, com apoio da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais. O programa de hoje apresenta a palestra de Mari Del Priore, professora do Programa de Mestrado em História da Universidade Salgado de Oliveira e doutora em História Social pela Universidade de São Paulo. Ao longo da palestra para a comunidade acadêmica, Mari Del Priore fala da experiência em pesquisas que discutem a importância de biografias históricas. Acompanhe! Falando um pouquinho de biografias, que é o grande tema, como vocês bem sabem, que ocupou a mídia o ano passado, sobretudo com a formação de um bloco de artistas, músicos, né? Que, como disse muito bem um jornalista da Folha, estão aí na praça 20 anos sem modificarem absolutamente nada, sem dizerem nada de novo, sempre se repetindo. É incrível como nós não tivemos renovação, não conseguimos botar ninguém no lugar de um Chico Buarque, ou de um Caetano Veloso, e que vem nos ditar, nós, jornalistas, historiadores, sociólogos, enfim, todo mundo que quer escrever as regras sobre o que devemos ou não devemos dizer. A ignorância sobre o que seja biografia é já, eu diria, básica, porque essa palavra é inventada em 1721, a palavra biografia aparece, mas o gênero literário, como vocês sabem, existe desde a antiguidade. Tácito escreveu biografias. Durante a Idade Média, nós temos uma enorme produção de agiografias, que são vidas de santo. Depois, durante o Renascimento, nós vamos ter Vasari escrevendo a vida dos grandes artistas do Renascimento. Depois, durante o século XVII e XVIII, as biografias vão tomar feição de memórias. Todo mundo escrevendo sobre alguma coisa que viu. Voltaire, por exemplo, escreveu sobre Luís XIV, introduzindo alguma coisa que os historiadores, depois, nos anos 80, vão buscar, que é a relação, né, de alguém com a sociedade na qual ele está inserido. Depois, no século XIX, e foi por isso que as biografias acabaram sendo um pouco silenciadas, a biografia se transformou, junto com os monumentos, junto com a história oficial, numa espécie de instrumento de aparelhamento para a educação e para a formação das identidades nacionais. Se vocês pegarem a história de vários países da Europa, ou da própria introdução da escola pública na França ou na Inglaterra, vocês vão perceber que o aparecimento da biografia ela se faz a cavaleiro, né, de uma necessidade que esses Estados-nação vão ter de se configurar com uma linguagem própria, um passado próprio, antepassados particulares, né? Então, aí o resgate de uma série de figuras importantes. Na França, por exemplo, Joana d'Arc, Napoleão, até hoje, né? A grande padroeira do partido ultraconservador na França é a Joana d'Arc. Aqui no Brasil, nós não vamos ficar atrás, e, obviamente, uma vez proclamada a República, quando se começa a pensar, e é bom dizê-lo, muito mais por pressão de anarquistas em São Paulo e de operários italianos e espanhóis que vêm trabalhar no Brasil, a escola pública, porque a escola pública nasce do esforço dessas pessoas, né, que vinham de países onde a escola pública já existia e que viam que aqui não tinha nada, é também, digamos, a reboque desse grande movimento de consolidação da escola, do aprendizado da história nacional, que as biografias vão aparecer. Não preciso dizer a vocês que isso logo vai ser identificado com a história positivista, e durante muitas e muitas décadas, os historiadores não fizeram mais biografia. Por várias razões. Primeiro, porque apareceram literários fantásticos, né? Um deles morreu aqui em Petrópolis, o Stefan Zweig, que todo mundo conhece, capazes de interpretar, através de textos que se tornaram clássicos, as grandes figuras da história. Escreviam bem pra caramba, faziam livros que todo mundo podia ler, né? E as biografias, então, passam para o terreno literário. Depois, porque no Brasil, sobretudo, a criação tardia das nossas universidades e a presença do regime militar fez com que, dentro da universidade, apenas uma determinada abordagem fosse feita. Eu me lembro, embora eu tenha tido o privilégio de estudar na PUC numa época em que se dava iniciação científica para os alunos, era uma época, por exemplo, em que você era proibido de ler Gilberto Freire. Quando houve o centenário de Gilberto Freire, eu dei um depoimento pessoal, houve, enfim, uma coleta de opiniões sobre Gilberto Freire, e eu pude dizer o que foi absolutamente verdade. Nos primeiros 2 anos, ou 3 anos, né, de curso de História,
a gente só podia ler Gilberto Freire em casa, era proibido. Porque os únicos historiadores que eram permitidos em sala de aula eram os historiadores marxistas. Com todo o mérito que eles têm, eu estou aqui pensando no Jacob Gorender, que foi um grande historiador, não tem pedreira pior para você escalar quando você é estudante de história do que um livro marxizante. É um saco, é uma chatice, né? Você tem que ler o Capital inteiro para entender o que está dito ali dentro. E você não quer aquilo, porque aquilo não é a tua realidade. Quer dizer, a tua realidade, no meu caso particular, era o arquivo. Eu queria saber o que tinha nos arquivos, quais eram os documentos que poderiam me falar, né, de uma história pregressa daquilo que tinha acontecido. E o pós-graduação da PUC, para o qual eu estava sendo empurrada, era um pós muito marcado pela historiografia marxista, que não me interessava absolutamente, porque eu já tinha contato, na época, com os historiadores franceses. E, nos anos 70, vai se operar, como vocês bem sabem, uma mudança radical na historiografia mundo, né? Mas com uma demarcha, uma iniciativa que vem da França, é o aparecimento da Escola das Mentalidades, né? E aí nós vamos ter, quer dizer, historiadores que vão atrás de documentação da Inquisição, é o caso do Montaigu, com o Leroy Ladurie, que vocês, quem já teve Idade Média, já deve ter percorrido de alguma maneira esse livro. É o caso também do Le Goff, que morreu há 2 semanas atrás, né, e que depois, nos anos 70, vai fazer, perdão, nos anos 90, vai lançar 2 biografias importantíssimas, mas ele começa a pensar, teoricamente, a importância da biografia no final dos anos 70. É o caso do Michel Foucault, que teve um impacto enorme. Vocês são muito jovens, mas nos anos 80, por exemplo, na USP, era impossível você fazer qualquer curso de pós-graduação sem ler Pierre Rivière, que é a história, né, de um parricida, uma história fantástica que o Foucault vai recuperar nos arquivos franceses. Então, pouco a pouco, a gente vai vendo que a biografia ela vai ressurgindo, agora sobre uma nova capa, agora sobre novos modelos, agora sobre uma nova estrutura. Os historiadores, primeiro das mentalidades, depois da antropologia histórica, depois da cultura, porque a teoria em história tem isso também, a cada 2 anos muda de nome, mas a gente está sempre visitando mais ou menos as mesmas questões, né? E a gente vai vendo que a biografia vai ganhando, nesse cenário internacional, uma feição nova. Como o Le Goff mesmo se encarrega de se defender, porque quando ele lança o livro dele sobre São Luís e depois sobre São Francisco, né? Ele vai ser muito atacado. O que ele vai mostrar muito bem é que ele não está interessado no personagem. Ele está interessado, e é nisso que eu convido vocês a trabalharem, ele está interessado no personagem como uma janela para a história. O Le Goff vai mostrar que é impossível a gente fazer uma biografia sem pensar no social. Quer dizer, o indivíduo ele é sempre representante do social, mesmo que ele esteja fora da curva. Então, essa relação com o social, que um outro historiador francês, que vem muito ao Brasil, Nathan Vastel, vai explorar no trabalho que ele fez sobre os marranos aqui no Nordeste do Brasil, mostrando que os marranos são... você tem uma série de gente morando no interior do Nordeste do Brasil, nos sertões nordestinos, que trazem nas suas práticas cotidianas toda uma lembrança, né, das práticas hebraicas que o Santo Ofício da Inquisição perseguia desde o século XVI. Então, esses historiadores franceses eles vão mostrar aquilo que eu depois tentei perseguir nas minhas incursões dentro dos arquivos, que é essa relação entre indivíduo e grupo, indivíduo e sociedade. O que o indivíduo traz das marcas do seu grupo, de que maneira ele está atuando contra ou a favor, de que forma ele é repositório de formas de pensar, de formas de acreditar, de que maneira os seus sonhos ou as suas frustrações não são aquelas, né, de todo um grupo. Então, esses são aportes fantásticos que vieram vindo através da historiografia francesa, sem contar que o Le Goff ele vai dar um outro passo à frente na questão da temporalidade, coisa do tempo para os historiadores. Eu me lembro que essa era uma aula, um chatérrimo, o tempo na história. Então, eu tinha que ler 400 coisas para não chegar a conclusão nenhuma. Era o tempo do relógio de terminar a aula. Mas, enfim, essa questão do tempo, que foi, de alguma maneira, abordada com muita seriedade por vários pensadores, né? Tempo curto, tempo longo, como queria o Vauvel, né? Tempo de séculos, né? Longa duração, como queria o Brodel, quando ele escreve sobre o Mediterrâneo. O que o Le Goff vai mostrar, preocupado em dar uma resposta aos críticos que iam que lhe cobrar, bom, mas e aí, que tempo é esse?
ele vai dizer, olha, é o tempo de uma existência. Uma vida pode contar uma história. Né? Essa é a resposta que ele dá. E, de fato, uma vida pode contar uma história, sobretudo se você usa esse personagem para ser, digamos, uma espécie de janela para um determinado tempo. O Conexão Ciência e Cultura vai para um rápido intervalo. Voltamos já!